O homem é o lobo do homem. E essa frase é de um escritor romano chamado Plauto, do século II. É disso que o Freud vai tratar, desse desejo reprimido inerente ao homem, a agressividade. Freud até cita a Bíblia e o mandamento "ama o teu próximo como a ti mesmo", e explica que o homem é incapaz de cumprir esse mandamento. Simplesmente porque, na sua forma mais natural, nós somos muito mais propensos à agressividade do que ao amor. Então, como amar alguém que eu não conheço? Como amar alguém que não me fez bem algum? Ou como amar quem não me dá nenhum tipo de prazer? No máximo, eu conseguiria amar aquele que me amasse primeiro. E é exatamente com essas afirmações que Freud mostra todo o seu pessimismo com a humanidade. Ele vai dizer que esse mandamento vai contra a natureza original do homem. E é a própria história que prova tudo isso. Através das batalhas, através das guerras, só vimos os homens abusando, roubando, torturando, explorando, humilhando, causando dor e matando uns aos outros. O homem é tão agressivo que ele mesmo se torna a maior ameaça de destruição dessa civilização que ele mesmo criou. E para que isso não aconteça, o tempo todo nós somos proibidos de agir por esses instintos de agressão. E essas paixões, instintos, são sempre muito mais fortes do que a razão. Nem as leis são capazes de regular e controlar o homem desse impulso. E para dar exemplos disso, Freud também vai falar, por exemplo, da ideologia do socialismo, que era muito comum e falava-se muito na sua época. Ele vai explicar que os comunistas afirmavam que tinham, enfim, encontrado a solução para a libertação da maldade humana, que seria a extinção da propriedade privada. A ideia era que se todos os homens fossem iguais e tivessem as mesmas condições e oportunidades, isso faria com que eles não tentassem oprimir uns aos outros, nem usar uns aos outros, como acontece no sistema capitalista. Mas para Freud, essa também era outra ilusão, já que a agressividade da natureza humana nasceu muito antes do que o nosso desejo ganancioso de possuir ou de ter uma propriedade. Ele lembra que isso acontece o tempo todo, os homens se agredindo cada vez mais entre si. E como judeu que ele era, ele também vai falar do seu próprio povo, que através da história havia sido violentado e agredido, muito. E mal ele sabia que mais uma vez isso iria acontecer, porque ele fala isso um pouco antes da guerra, um pouco antes do Holocausto. O povo judeu ia ser agredido novamente. Freud como profetizasse alguma coisa. Ele fala também que o homem simplesmente foi obrigado a trocar essa satisfação ou prazer em saciar seus instintos para então poder garantir o senso de segurança que a sociedade dizia que podia fornecer. E mesmo assim, as sociedades mais primitivas nem eram tão justas, já que só o chefe da família desfrutava dessa liberdade, mas fazia isso às custas dos sacrifícios dos outros. Falando dos abusos que uma sociedade pode criar, ele faz um alerta que parece muito atual. Ele dizia que a sociedade mais perigosa era aquela que havia um líder e esse líder era exaltado. E os indivíduos não tinham um senso adequado de identidade própria. Então, esses indivíduos preferiam admirar e seguir uma personalidade, ainda que essa personalidade fosse agressiva ou fosse abusadora. Preferiam isso do que buscar uma consciência própria. É o tal chamado complexo de manada. E eu acho isso assustador nos dias de hoje. Para garantir essa ilusão de segurança que a civilização promete nos dar, o homem deixa ser abusado por outro homem. Isso é o lobo-homem sendo devorado pelo próprio lobo-homem.